Nos recantos mais selvagens da África e da Ásia, o majestoso leão, ou pantera-linhão, reina como um dos predadores mais icônicos da natureza. Este fascinante carnívoro, com sua pelagem castanha unicolor e juba impressionante nos machos, é uma verdadeira obra-prima da evolução. Embora outrora tenha percorrido vastas regiões do globo, os leões hoje enfrentam um futuro incerto. Enquanto uma única população de leões sobrevive no Parque Nacional da Floresta de Gir, na Índia, a espécie desapareceu da África do Norte e do Sudoeste Asiático. Há cerca de 10.000 anos, o leão era o segundo maior mamífero terrestre, superado apenas pelo homem. Leões são animais sociais, vivendo em grupos que incluem leoas, seus filhotes, um macho dominante, e jovens machos. Eles preferem habitar savanas e pastagens, caçando grandes. Pela União Internacional para a Conservação da Natureza, e sofrem um declínio populacional preocupante. Apesar dos desafios, o leão continua a ser um símbolo de coragem e nobreza, presente em esculturas, pinturas e culturas de todo o mundo. Uma espécie majestosa e cativante, o leão enfrenta uma jornada de sobrevivência que é acompanhada de perto pelos amantes da natureza e cientistas em todo o mundo. Em um mergulho profundo na história da Terra, exploramos o incrível legado fóssil dos leões que percorreram nosso planeta durante as eras do Pleistoceno. O pantera-leão, ou leão, uma espécie que conhecemos hoje, tem raízes profundas que nos levam a um mundo antigo. Durante o Pleistoceno, várias formas impressionantes de leões evoluíram. Na Eurásia e América do Norte, encontramos o Felis leão fossilis, o Felis spelae e o Felis atrox, cada um com suas próprias características únicas. Alguns zoologistas debatem se essas formas pleistocênicas são subespécies do leão moderno, ou se merecem ser consideradas espécies distintas, com base em suas características craniais e dentárias. O registro fóssil nos conta uma história fascinante. Os primeiros vestígios do pantera-leão datam do Pleistoceno inferior na garganta de Olduvai, na Tanzânia, com cerca de 1,5 milhões de anos. No entanto, outros vestígios encontrados em Laetoli, também na Tanzânia, com 3,5 milhões de anos, levantam questões sobre se realmente pertenciam ao pantera-leão. Os leões pleistocênicos migraram para a Europa e Ásia durante o Pleistoceno Médio e colonizaram vastas extensões da Terra. No entanto, o desaparecimento dessas majestosas criaturas ocorreu no final da última era glacial, há cerca de 10.000 anos, talvez como resultado das extinções pleistocênicas da megafauna. Em relação à sua distribuição geográfica e habitat, o pantera-leão era originalmente encontrado em toda a África subsaariana e em algumas regiões da Ásia, Europa e América do Norte. No entanto, sua presença foi extinta em muitas dessas áreas, devido à ação humana e ao avanço das armas de fogo. Hoje, os leões sobrevivem em habitats variados, desde savanas com pouca arborização na África até áreas de savana arbustiva seca na Índia. Sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes é notável, mas a trajetória evolutiva e histórica desses majestosos felinos continua a fascinar pesquisadores e amantes da natureza. Os leões são o segundo maior felino do mundo, sendo superados apenas pelos tigres em tamanho. Sua pelagem é curta e varia em cores, indo desde o castanho claro e cinza prateado até o vermelho amarelado e marrom escuro. Os filhotes e juvenis apresentam manchas na pelagem. Os leões têm uma juba distintiva, que é uma característica exclusiva dos machos. Essa juba pode variar em tamanho, cor e espessura. Acredita-se que a juba desempenha um papel na intimidação de outros machos e na demonstração de força durante as interações sociais. O leucismo é uma mutação rara que afeta principalmente os leões da subespécie Panthera-leão krugeri, resultando em uma despigmentação dos pelos. Esses leões são conhecidos como leões brancos. O leucismo não afeta a cor dos olhos e da pele, ao contrário do albinismo. Os leões são os únicos felinos de hábitos gregários, vivendo em grupos chamados bandos. Esses bandos podem variar de 5 a 40 indivíduos. Há uma divisão de tarefas nos bandos de leões. As fêmeas são responsáveis pela caça e pelo cuidado dos filhotes, enquanto os machos defendem o território e protegem o grupo de animais maiores ou adversários. Os leões caçam em bando, utilizando uma tática de perseguição predatória, em que cada membro do grupo tem uma posição específica, para maximizar o sucesso na caça.
As leoas, que são as principais caçadoras, têm uma taxa de sucesso na caça de cerca de 30%, o que demonstra a dificuldade da caça. Os leões também são conhecidos por suas expressões faciais e posturas corporais, que são parte importante de sua comunicação dentro do bando. Eles emitem uma variedade de vocalizações, incluindo rugidos, sibilos, rosnados, latidos e miados. Os rugidos dos leões são especialmente impressionantes e podem ser ouvidos a longas distâncias. Eles são usados para anunciar a presença, marcar território, coordenar caçadas e se comunicar com outros membros do bando. O leão é um predador de topo na cadeia alimentar e possui uma dieta que consiste principalmente de animais de grande porte. Suas presas variam em tamanho, mas geralmente são animais com pesos que variam de 50 a 300 kg. Aqui estão algumas informações adicionais sobre a dieta e os hábitos alimentares dos leões com base no texto fornecido. Principais presas africanas. Entre as espécies de animais africanos mais significativas na dieta dos leões estão o impala, o guino, outros tipos de antílopes, girafas, búfalos, zebras e facóqueros. Principais presas asiáticas. Os leões asiáticos, que pertencem a uma subespécie diferente, têm uma dieta que inclui principalmente o chital e outras espécies de cervos, como o sambar. Também podem se alimentar de javalis, antílopes de 4 cornos, milgós, chincaras, porcos-espinhos, langures e até pavões. Método de caça. Os leões caçam em bando, o que lhes permite ter uma tática de perseguição predatória eficaz. Cada membro do grupo tem uma posição específica durante a caçada, o que maximiza as chances de sucesso na captura da presa. A morte da presa é geralmente conseguida por estrangulamento. Reprodução. Os leões não têm uma estação reprodutiva definida, e a reprodução pode ocorrer ao longo do ano, com a disponibilidade de alimentos e o clima desempenhando um papel importante. As fêmeas podem entrar em estro em resposta à perda de sua ninhada, ou em conjunto com outras fêmeas do bando. O estro dura cerca de 4 a 7 dias, e pode haver um intervalo de poucos dias até um ano antes que a fêmea entre em estro novamente. Conservação. O leão está atualmente classificado como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a UCN, e a subespécie asiática é considerada em perigo. O leão enfrenta ameaças significativas à sua sobrevivência, incluindo a perda de habitat, conflitos com seres humanos e a caça indiscriminada. Esses fatores contribuem para a redução do número de leões na natureza. A diminuição do habitat e a competição com comunidades humanas têm levado a ataques ocasionais de leões ao gado dos fazendeiros, o que resulta em caças retaliativas que afetam a população de leões. Os leões têm uma rica presença na cultura humana e na história. Eles são amplamente representados em mitos, símbolos, literatura e arte em todo o mundo. Alguns aspectos notáveis da influência cultural dos leões incluem simbolismo de força e nobreza. Os leões são frequentemente vistos como símbolos de força, nobreza e poder. Eles são chamados de rei dos animais e são associados a qualidades reais. Religião. Em várias religiões, o leão tem significados simbólicos. No hinduísmo, Narasimha, a encarnação de Vishnu metade leão e metade humano, é adorado como um deus protetor. No cristianismo, o leão é frequentemente associado a Cristo, como o leão da tribo de Judá, mencionado no livro do Apocalipse. Cultura chinesa. O leão tem um lugar proeminente na cultura chinesa, representado em danças e figuras cerimoniais. Eles também são usados como guardiões e protetores, frequentemente encontrados na entrada de edifícios. Heráldica. Os leões são comuns na heráldica, onde são usados em brasões e emblemas. Eles podem assumir diferentes posições e atitudes, como ampentem empinados ou passam agachados, que têm significados específicos na heráldica. Literatura. Os leões são personagens importantes na literatura, incluindo obras clássicas como O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, de Código S. Lewis e o filme O Rei Leão da Disney. Cinema. A figura do leão é icônica nos créditos de abertura dos filmes da Metro-Goldwyn-Mayer, onde o leão, ruge no logotipo do estúdio. Além disso, o filme O Rei Leão da Disney tornou-se um fenômeno cultural e musical. Mascotes e equipes esportivas. Os leões são frequentemente usados como mascotes de
Equipes esportivas, representando coragem e força. Eles são o símbolo de equipes como o Detroit Lions na NFL e o Chelsea na Premier League, entre outros. Folclore e mitologia. Em várias culturas africanas, leões são parte do folclore. Às vezes, são considerados demônios. Além disso, histórias de leões devoradores de homens, como o caso dos leões de Tsavo, também têm um lugar na cultura popular. Os leões têm desempenhado um papel importante na história humana e continuam a ser um ícone reconhecido em todo o mundo, com uma presença significativa em muitos aspectos da cultura e da sociedade. Se inscreve e deixa o like, canal de tudo.